Bem-vindas, bem-vindos ao pessoal de casa. Hoje a gente vai ter uma aula bem descontraída, porque é uma aula de drinks. É uma aula que muitos clientes pediram. Há muito tempo, há tipo uns 2 anos, eu tenho pedido de aula de drinks. E eu sempre falo assim, poxa, gente, mas é que daí, né? Fica arriscado, a pessoa vai ter uma degustação, vai para casa, já bebeu e tal. Então, eu fui protelando muito, assim. E aí, no mês passado, parecia que todo mundo tinha se combinado. Um monte de cliente resolveu pedir aula de drink. Teve aula de sous vide aqui, que depois até vou falar um detalhezinho sobre o sous vide. E um monte de aluno que estava aqui, não, mas a gente quer específico de drinks e tal, 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 tal. Ok, organizamos a aula de drinks. As inscrições não foram tantas quanto a gente previa, porque estava aquele, né? Mas enfim, às vezes é o dia, né? Não casou. Mas confesso para vocês que todos são maravilhosos, vocês são privilegiados, porque quem está em casa vai ter que fazer em casa para poder degustar. As minhas aluninhas vão degustar pessoalmente. E o bacana dos drinks é que, assim, quando a gente recebe amigos, por exemplo, você tá ali naquela situação e tal, muitas vezes, eu vou montar um drink, não é tão difícil? Não, de fato, de forma geral, fazer um drink não é difícil. Mas às vezes você precisa das medidas, pode até não ser 100% exatas, mas aproximadas, porque isso faz diferença no resultado final, né? Então, poxa, se eu coloco, vamos supor, na pina colada, uma quantidade a olho do leite condensado, eu posso ficar sem sabor ou eu posso ficar que é uma sobremesa. E ele não é uma sobremesa. Então, saber essas dosagens são legais. E quando a gente, então, não tem uma receita para seguir, você vai, às vezes, fazer no olho, ou você pegou uma receita e está seguindo, aí você não tem a balança, você tem que procurar uma balança ou medidor, e às vezes você não sabe onde é que colocou o medidor. Então, assim, com a Thermomix facilita nesse sentido, porque a gente já tem uma receita padronizada. Elas ainda não estão no Cookidoo, elas vão estar no Cookidoo em no máximo 10 dias, elas já vão aparecer. Essas mesmas que vocês estão recebendo em apostila hoje, elas vão estar idênticas dentro da máquina. Então, vocês vão poder pesquisar, por exemplo, até já tem uma que já tem, Clericot, já tem, a gente já consegue seguir ela, porque ela está também ligada a uma coleção anterior que a gente fez, que eu acho que foi a coleção Verão. Então, a gente já consegue fazer ela na tela da máquina. E tem uma outra que vai entrar, que é Drink Bellini, que aí não está na nossa aula, mas vai entrar nessa coleção, também já está disponível, que ela fez parte de uma coleção de Dia dos Namorados, que a gente fez há uns 2 anos atrás. Então, ela já existe no Cookidoo. Nessa coleção, além dessas que a gente vai fazer hoje, então tem o Bellini, Mojito, deixa eu tentar me lembrar de todas. Ai, Elines, eu tô com a memória que me foge. Mojito, que é um drink caribenho. Tudo em português, tudo que a gente produziu aqui. Vai aparecer essa coleção, tá? Mas eu acredito que em uns 10 dias. Quando efetivamente a coleção é publicada, a gente divulga no Instagram, a gente avisa para as consultoras poderem avisar os clientes, então provavelmente vocês vão receber essa informação no WhatsApp também, que aí a gente avisa todo mundo que a coleção está disponível. Eu acredito que no máximo 10 dias ela já esteja, tá? Tem mais 3 receitas que eu não estou mais lembrando quais são. Deu um branco, daqui a um pouco a gente lembra. Margarita de morango, essa é incrível. Essa vocês têm que fazer com tequila. E falta uma, não lembro. Deu um branco. Aperol Spritz. Aperol Spritz. Eu gosto muito de Aperol também. Eu gosto de bebidas mais amargas, assim, que tem essa característica. E para mim o Aperol é um leve docinho, mas vem aquele amargo, aquele cítrico. Eu gosto assim também. Muito bem, bora começar com o que interessa. Então, assim, tendo as receitas na Thermomix, qual é a facilidade? Então, assim, nos próximos 10 dias, quero fazer a receita, a gente vai pegar a receita que está na nossa apostila e vai fazer a programação, que é o que eu vou ensinar para vocês. Que aí, até retomando o que a gente comentou ontem na aula de Cookidoo, quando a receita não está na máquina,
eu posso ver a programação, como a gente tem no blog, várias receitas. No blog, elas estão exatamente assim, com esse descritivo. Então, eu vou ler os ingredientes e vou seguir o passo a passo, só que ao invés do passo a passo estar na tela da máquina, está na apostila. Então, quando chega na hora da programação ou quando eu preciso pesar um ingrediente, eu vou selecionar a balança, vou pesar, depois eu volto na tela da programação e vou fazer a programação. Então, não é difícil, até porque antes de a gente ter a tecnologia do Cookdo, era assim que a gente fazia. Então, é muito fácil, é muito simples, mas sem dúvida alguma que quando a receita está na tela da máquina, nossa, é outros tempos, né? Que aí a gente não precisa nem pensar, a gente vai ler o que ela está pedindo e vai executar, né? Então, é mais simples ainda, tá? Então, aqui a gente tem a tela, né? Tempo, temperatura e velocidade. Toda vez que a gente liga, ela está nessa tela. Se a gente já tivesse as receitas, então a gente faria a pesquisa pela coleção, tá? Mas como ainda não tem, eu vou começar pela do Clericot, que especificamente a do Clericot que a gente vai fazer já tem na máquina. Então, quando eu vou pesquisar uma receita, o que que a gente faz? A gente vem para a tela de funções, na tela do Cookdo, ou eu pesquiso pelo celular, lá no aplicativo, e já coloco ela para, por exemplo, cozinhar hoje, que aí ela vai aparecer mais facilmente. Mas se eu não fiz isso, não tem problema nenhum. A gente vai escrever clericot. Então, a gente vai entrar aqui, vai digitar. Eu acho que pode ter sim. Eu peço para as meninas darem uma olhadinha. Ó, ela já apareceu, tá? Então a gente vai clicar em cima da foto. Ele está em filtro português, tá? Então, ele já tem aqui. Então, quando a gente abre uma receita, a gente tem todas as informações sobre ela, os ingredientes, o modo de preparo, os utensílios. Às vezes pode ter alguma coisa específica, né, que se usa especificamente. Então, uma forma de bolo, tamanho tal, quando é, por exemplo, um bolo. Forma de pão, tamanho tal, se eu for estiver fazendo um pão. Então, olhar os utensílios é interessante, porque, na maioria das vezes, são coisas simples que a gente tem em casa. Não vai ter nada tão específico. Mas assim eu vou poder, né? Às vezes eu não tenho uma forma de bolo em casa, estou querendo fazer um bolo. Então talvez eu vá ter que pedir emprestado para alguém, mas qual é o tamanho? Então isso vai estar sempre escrito em utensílios. Ah, por exemplo, se eu pego uma forma de bolo que o tamanho dela é 26, que é uma forma bem grande, mas eu estou fazendo uma receita que está pedindo uma forma de 20, então quer dizer, a receita é pequena. Se eu usar na forma grande, vai ficar baixinho. Se eu deixar ao mesmo tempo no forno, vai cozinhar demais, vai ficar seco. Então, são detalhes que, para conseguir chegar no resultado final, vão fazer uma grande diferença, tá? Então, aqui a gente começa efetivamente a cozinhar. Ops. E aí ele já começa a me dar as instruções do que eu tenho que fazer. O clericot, ele é uma bebida que normalmente leva o espumante, e em alguns casos as pessoas preferem fazer com vinho branco, mas ele nasceu sendo feito com o espumante. Mas não tem o espumante aqui, eu queria muito fazer. Posso fazer com vinho branco? Pode, não vai dar errado. Quando a gente substitui por vinho tinto, aí a gente tem sangria. É um outro drink, é mais ou menos a mesma composição, mas aí já muda o nome, que chama sangria, tá? Que ele fica com a cor do vinho tinto efetivamente. Então, voltando para o nosso clericot, ele é uma bebida à base de, então, uma bebida clara, ou espumante como preferência, ou vinho branco. A gente aromatiza com um pouquinho de licor de laranja, que eu gosto muito. Existem várias marcas, tá? Eu gosto muito de uma que eu vou mostrar para vocês, que é até, inclusive, a mais comum, mas tem outras. Tem Grand Marnier também, que é uma marca de licor de laranja bem conhecida. Mas o Cointreau é um licor de laranja que você encontra facilmente em supermercado, tá? Porque
Às vezes, quando a gente começa a ir para marcas bem específicas, você só vai achar em empórios, em casas de bebidas. E o Contrô, ele encontra fácil em supermercado e ele vai dar aquele aroma mais cítrico, mais da laranja propriamente, que a gente precisa, tá? Então, é esse que eu acabo utilizando. Em relação às frutas, tá? Aqui nessa receita a gente tem semente de romã, morango, abacaxi. Essas frutas, elas podem ser trocadas, não há problema algum. Então, por exemplo, o romã nessa época do ano não é tão fácil de encontrar. Quando eu fui fazer as compras, eu não encontrei. Eu troquei pelo quê? Pelas cerejas. Então, eu comprei cereja fresca, só tirei o carocinho. Então, para isso, eu abri ela no meio e tá feito. Tá? Então, assim, todas as frutas que a gente vai trabalhar no clericô podem ser trocadas. Ah, eu quero fazer um clericô só com frutas vermelhas. Com morango, com amora, com mirtilo, com framboesa, sem nenhum problema, tá? Eu quero, ao invés de colocar a maçã só em rodelas, eu quero colocar a maçã para ela ficar com mais sabor junto com o abacaxi. Também não tem problema. Então, ela é uma bebida bem democrática e que a gente pode fazer com as frutas que a gente está ali à disposição. Claro que, por exemplo, eu posso colocar banana. O que acontece? Frutas que são muito maçudas, elas vão encharcando com a bebida e elas vão perdendo a estrutura. Diferente, por exemplo, se eu colocar o morango, ele vai se manter, ele não vai perder a estrutura dele. Pera, maçã, então são frutas que mantêm a estrutura. Eu só tenho que pensar nisso. Agora, se na hora que eu estou ali com as frutas em casa, eu não me dei conta se essa fruta vai ficar boa ou não, coloca. Não é que vai ficar ruim, é que a textura, uma vez que a gente, né, vai servir o drink, a pessoa come as frutinhas junto. Então, se eu pensar numa banana, a hora que eu coloco a banana na boca, ela dá aquela, né, tipo, ela some, mexerica fica bom. Então, assim, é bem alternativo. Manga fica ótimo. Então, por exemplo, eu posso fazer um clericô com manga e abacaxi, fica bem tropical. Tá? Posso colocar coco, posso colocar o das sementinhas, maracujá. Só que aí, no caso do maracujá, uma colher de sopa, que ele vai já dar aquele colorido, aquele amarelo, saborzinho, cheirinho, mas sem ficar só ele presente. Então, quando a gente troca as frutas, o que eu tenho que pensar é nessa proporção. Então, não tinha o abacaxi em casa, eu quero colocar um pêssego, um melão. Eu vou trabalhar com a mesma quantidade. Então, por mais que na tela da máquina esteja me falando abacaxi, eu posso trocar por outra desde que eu siga aquela quantidade. Porque é nessa quantidade que eu vou ter um bom resultado final da receita, tá? Então, nesse caso, ele está pedindo para eu separar uma jarra, colocar gelo, as rodelas de maçã e semente de romã, que aqui eu vou colocar, então, a cereja, que, como eu falei para vocês, no mercado que eu fui hoje de manhã não tinha romã, mas é uma fruta bem sazonal, né? Muito ligada ao final do ano. Então, de fato, até em alguns empórios a gente acaba encontrando, mas não é tão comum. Kiwi fica lindo, né? Eu gosto muito de pêssego em bebidas também. E, olá, tudo bem? Veio para participar do workshop? Ah! É, pêssego, para mim, dá um saborzinho muito agradável em bebida. E a gente pode usar tanto em calda quanto fresco. Eu prefiro o fresco, mas claro que o em calda ele vai ter até uma nota de sabor maior, porque ele já tem o doce, ele vai ter cor, porque ele é um amarelo mais vivo. Então, também pode ser, tá? Mas eu acabo preferindo a suavidade do pêssego fresco, tá? Então vamos colocar aqui uns gelinhos. Nas receitas, o gelo que vocês vão ver sempre tem uma medida de gelo também, tá?
que é o mais ou menos também para a bebida não ficar tão aguada. Ah, mas eu coloquei 12 ao invés de 10. Tá, não é um problema. É diferente de colocar 20, né? Ao invés de 10, aí vai ficar muito aguado, tá? Tem uma receita que a gente vai fazer hoje, que daí sim é bem interessante seguir a medida do gelo, mas quando a gente chegar lá, eu vou mostrar para vocês o porquê que a gente vai seguir essa medida mais exata do gelo. Só tirar aqui que eu vou guardar o gelo. Não quero perder a luva que acabei de colocar, né? Aí a gente vai colocar então aqui as rodelinhas. A gente fez as maçãs, as rodelinhas de maçã agora há pouco. Então, só para que elas não ficassem muito escuras, a gente colocou na água com um pouquinho de suco de limão. Então, as rodelinhas de maçã, vamos colocar aqui. Está escrito licor de laranja? Licor de laranja. Uhum. Ele vem assim, vem escrito sim. Tá? E vou colocar aqui as cerejinhas. Muito bem. 12 morangos, tá? Então, nós vamos colocar aqui os morangos. Ah, aqui é a unidade, ó. A gente já deixou porcionadinho. Então, vou colocar eles aqui dentro. Seguinte, 150 de abacaxi. Aí, ó, agora ele já acionou a balança. Então, vou colocar. Só um pouquinho, porque ele tava com um pouquinho de suco. Em casa, não precisa ficar fazendo mise en place, tá? Essa separação de ingredientes que a gente faz é só para facilitar a dinâmica da aula. Mas em casa, por exemplo, tô com o morango, limpei o morango, né? Higienizei o morango, tirei o cabinho do morango, vou colocando aqui dentro. Não preciso ter um pote separado com o morango. Abacaxi, descasquei, vou cortando os pedaços, vou colocando aqui dentro até chegar na medida. A não ser que, por exemplo, fiz um mise en place porque eu vou servir para uns drinks quando o pessoal chegar para o horário do almoço. Então, eu quero já deixar tudo semi-pronto para na hora eu só ir colocando aqui. Aí vale a pena, mas vai depender desse momento. Tá? Não é uma obrigatoriedade deixar tudo separado. Tá? Mesmo as bebidas que a gente vai colocar daqui a pouquinho, eu posso pegar diretamente da garrafa e pesar. A gente faz isso mesmo só para facilitar a dinâmica de aula, tá? Porque não tem essa necessidade. Coloca a tampa e o copo de medida, agora a gente gira para velocidade 5. Próximo. Velocidade 5. Como eu estou seguindo a receita que já está na máquina, ela já me dá a programação, né? Olha lá. Virou uma pastinha, tá? Então, vamos colocar aqui. Agora, ele me pede 50 gramas do licor de laranja. Eu vou zerar a balança, porque quando eu tirei a tampa, já estava ali a balança. Então, né, dá essa diferencinha. Próximo. Agora, o nosso espumante. Eu não tirei ele antes, porque eu quero ele bem gelado, tá? Então, agora a gente vai colocar ele. Qualquer espumante, o espumante que cada um gostar, tá? Eu sugiro que seja Brut ou demi-sec, porque eu já tenho aqui frutas que são doces. Se eu usar um espumante moscatel, ele vai ficar muito doce. Mas isso também acaba sendo do paladar de cada um, tá? Tem pessoas que gostam mais de bebidas doces. Então, assim, não é um problema, não vai dar um resultado errado, é só a sensação do sabor mesmo. Então, pode ser, inclusive, o espumante moscatel, que aí é bem docinho, tá? Esse aqui é Brute. E viva dia de festa! Não tá porque é um espumante, então eu vou colocar inteiro. Um inteiro. 750. Isso. Deixa ele diminuir um pouquinho a espuma, é um inteiro. A gente vai fazer um clericot, normalmente ele é servido na jarra, né?
Então, a gente vai ter um volume final para uma jarra. Que delícia, hein? Agora a gente fecha e vai misturar. Então, a gente vai levar até a velocidade 2, que é o que ele está me pedindo. É. E agora é só fazer a misturinha. E muito prático, né? Então, assim, quando a gente tem a receita para seguir, é fácil. Tá aqui, para que elas apareçam também. Para ter esse movimento. Posso bater tudo junto? Pode. Pode fazer todas as frutas picadas? Pode. Mas normalmente no clericot tem umas frutas que estão ali em rodelas. Então elas aparecem, né? É isso mesmo, né? Despeja o conteúdo na jarra. Tô bem. Ó. Olha que lindo. Aí a gente coloca umas folhinhas de hortelã para dar um frescor. A gente pode ir largando aqui por cima. Antes de completar, né? Vou colocar mais um pouquinho. Opa! Ah, então você não bateu nada da maçã nem da cereja. Nem da cereja. Mas eu posso bater se quiser, tá? Vou colocar ela aqui. Mas olha que lindo que fica. E que prático, né? Eu vou deixar ele aqui, porque aí ele vai até pegando um pouquinho do sabor. A gente faz mais um drink e depois a gente vai degustar, tá? Mas é lindo, né? Não, não foi açúcar. Nessa não foi. Nessa... Aninha, ô Nancy, é 127? Voltando, voltou. Só pegar um copo. Essa tábua linda é pra agora? Não. Ó, Nancy, esse aqui pode levar depois. Esse aqui pode guardar lá num potinho. Muito bem. Vamos para a pina colada, que é de jarra também, que aí a gente já faz duas jarras. Já vamos ter duas coisas lindas aqui pra gente. Então, pina colada é um drink caribenho, né? Então ele tem o coco, ele tem o abacaxi, então ele tem esse sabor que quando a gente fala, né, já lembra um pouco desse movimento do Caribe, né? Muito característico. Então, a pina colada eu posso usar não só o leite de coco, como o coco ralado fresco, tá? Qual que vai ser a diferença? Que quando eu for usar o coco fresco, eu vou ter as fibras dele, então eu vou ter mais textura nesse drink. Mas tem alguns lugares que fazem com ele assim, né? Bate o coco fresco e quando você vai tomar, você sente essa textura. Em uma grande parte de lugares, uso leite de coco, que é o que a gente vai usar aqui. Que aí eu não tenho isso. Eu vou ter a textura do abacaxi, mas que não vai praticamente aparecer, porque o coco tem essa característica, né? Então, posso usar um ou outro, é só uma questão da textura final, tá? Ah, se eu for usar o coco fresco, aí na realidade eu vou usar menos. Dá para usar tipo 50, 60 gramas e completar o restante com, por exemplo, o leite seria o ideal, porque eu vou ter mais característica dessa cremosidade, ou um pouquinho de água. Completo o restante para poder fazer
não ficar tão grossa a bebida, porque senão vai faltar líquido. E 100 de leite, tá? Essa receita, a gente ainda não tem ela no Cookidoo, tá? Então, vamos supor, peguei uma receita numa apostila, no blog, em algum lugar, e ela não está no Cookidoo para eu fazer ela guiada. Então, como que eu vou fazer? Eu vou ler e vou seguir o que ela está me pedindo para fazer na receita. Então, coloque os cubos de gelo. Eu já vou pegar os cubos, vou colocar aqui na jarrinha. O segundo passo, coloque no copo o abacaxi, o leite condensado, o leite de coco, o rum e bata 1 minuto, velocidade 10. Então, agora eu vou ter que acionar a balança para eu poder fazer as medidas. Lembrando que daqui a 10 dias vocês não vão precisar fazer isso, porque a receita já vai estar no Cookidoo, tá? Então, vou acionar a balança e vou colocar o abacaxi, tá lá. Vou colocar o leite condensado. Então, nós vamos tarar. Deu certinho? Ainda tem um chorinho aqui, pegar todo o chorinho. Agora, 150 do leite de coco. Então, vou tarar de novo a balança. E o rum. Então, a gente tara de novo e vamos colocar o rum. O rum pode ser tanto o prata quanto o dourado, tá? Não é o modelo do rum, é que tem uns que são envelhecidos. Deixa eu pegar a garrafa do rum que eu vou mostrar para vocês. Ui, passei afinando na porta. Eu já vou levar todas. Já trouxe todas as bebidinhas. Pronto. Deixa essas aqui que a gente vai usar daqui a pouco. O rum é esse aqui, ó. Então a gente tem esse daqui é o branco e tem o amarelo ou o dourado ou o gold. Então, porque normalmente esse é silver ou prata ou branco, que o amarelo ele passa pelo envelhecimento em barrica. Então ele tem além do sabor do rum, né? Ele sai desse modelo para um sabor mais amadeirado. Tanto faz. Tá? Então, assim, isso é uma questão muitas vezes de gosto e até de disponibilidade. Ah, eu fui comprar e só tinha um ou outro. Lembrando que quando ele é o amarelo ou o gold, ele tem um sabor mais amadeirado, o que não vai estragar o nosso drink. Tá? Então, a gente pode fazer essa substituição. Então, pesei tudo. Agora eu vou colocar aqui a tampa e o copinho, né, de medida. 1 minuto, então eu vou lá na tela inicial e eu vou fazer a programação. Quando já estiver no Cookidoo, daqui a 10 dias, não vai precisar fazer isso. Vai ser só girar o botão para a velocidade 10. Pronto. Chega de barulho. Vou arrumar aqui, porque não vamos fazer muita bagunça, não, né? Só um pouquinho de bagunça.
Ai, o cheiro dessa pina colada eu amo. É muito bom. Olha, delícia, né? Cremosa, cremosa na medida. Não fica. Vocês vão sentir o saborzinho? Não fica doce demais. É, fica na medida, tá? Porque essa quantidade de cada um dos ingredientes está adequado na proporção. Que é isso que muitas vezes a gente vai fazer um drink sem cuidar da proporção. Quando você vê, ele está aguado, ele está doce demais, ou ele está forte demais, e aí você não consegue nem ficar bebendo isso, né? De tão forte que tá. Só para fazer um charminho, eu tinha deixado um. Levar o meu. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Meu hortelã. Ah, só para fazer um charminho, deixar bonito, né? Peraí. Vamos ajeitar aqui meu hortelã. Que originalmente não vai, tá? Mas só pra gente, né? Fazer um charminho. Ah, vamos fazer mais um, que daí a gente daqui a pouco começa a beber tudo? O que vocês acham? Bora, deixa eu ver esse aqui do lado. Vamos fazer todos e depois a gente bebe todos? É todos, não é todas, né? Não pode encher a cara. Meninas, vocês vieram de Uber? Pelo amor de Deus. Ai, meu pai, então é só provar um pouquinho. Veio de Uber? Aí sim. Ah, é porque não ia nem ter como ir embora, né? Muito bem. Então, vou pegar agora essa daqui. Na sequência de vocês, se eu estou certa. Na próxima página, a gente fez pina colada, né? Tá certo. É o caipirinha três limões. Só para que, se caso vocês queiram ir acompanhando, né? Especificamente. Depois a gente volta nele, tá? Deixa eu só ver se tem. Agora a gente vai no caipirinha três limões. Obrigada, Elis. Então, muito bem. Então, vamos no caipirinha três limões. Vou colocar as bebidinhas aqui, que é o que a gente está usando. Pronto. Então, assim, caipirinha é um clássico, né? É o drink mais característico do Brasil. Então, quando a gente está viajando e a gente fala que é brasileiro para alguém, caipirinha, né? As pessoas já dão aquela. Todo mundo conhece a caipirinha e relaciona com o Brasil, né? Não tem jeito. Isso também porque realmente foi um drink criado aqui com o suco de limão e cachaça, porque a cachaça ela é muito produzida no Brasil, vem dos alambiques, da preparação com cana-de-açúcar. Então a gente tem muita disponibilidade de cachaça. E antigamente a gente só tinha cachaças que, se a gente for olhar hoje, a gente diz que eram ruins. Não é que elas são ruins, mas elas são mais simples. São cachaças com uma destilação mais simples e que até o preço dela fica da forma como tem que ser, né? Não é que é caro ou barato, mas é que é próprio daquele produto. E hoje a cachaça já ganhou outros ares, né? Então a cachaça tem cachaça mais cara do que gin tônica, do que vodka, do que vinho. Então, assim, se começou a trabalhar a forma de preparar a cachaça com mais cuidado, né? Então, todo o processo de destilação, depois, muitas vezes, o envelhecimento em barricas. Então, barricas específicas que dão sabores e aromas específicos. Então, cachaça virou agora um artigo também muito bacana, né? Então, artigo de luxo, tem cachaças bem caras. Qual cachaça eu vou usar para preparar o meu drink? A cachaça que cada um achar melhor, né? Então, assim, vai dar certo com uma ou com outra? Sempre vai dar certo. Da mesma forma como a gente falou em relação ao rum, o que acontece é a mudança de sabor. O resultado final vai funcionar, tá? Então, no caso da cachaça, a gente está usando essa daqui, que é uma cachaça que passa por barrica, tá? Então ela tem um envelhecimento, por isso essa cor mais amarelada, né? Ou ela tem uma corzinha mais amarelada.
mas pode ser a cachaça que cada um quiser, inclusive que não passe por barrica, tá? Pode ser a 51? Pode ser a 51, não tem problema nenhum, tá? Então, caipirinha é a junção do limão, habitualmente só o limão Tahiti, com a cachaça e gelo, e o açúcar, né? Então, assim, o Três Limões surgiu quando já começou a ter restaurantes mais gourmets, então já queria fazer uma caipirinha diferente, barman, querendo mudar um pouquinho. Então, nesse caso, a gente vai utilizar o limão siciliano, o limão galego e o limão Tahiti. O galego, em alguns lugares, chama limão cravo, tá? Então, isso depende da região, mas é o limão que parece uma tangerina, só que ele é pequenininho, né? É que ele tem uma cor alaranjada. E o aroma, o sabor desse limão é completamente diferente. Então, assim, onde a gente encontra esse limão? Normalmente em mercados tem, mas ele não está no meio da. Ele não está tipo com aquele monte de Tahiti ou de siciliano. Ele normalmente está em bandejinhas já porcionadas. Ou então tá para você pegar em quantidade, mas é uma quantidade menor. Que de fato a disponibilidade dele não é tão grande assim. Esse aqui eu comprei no Natural da Terra. Então, normalmente no Natural da Terra tem. Agora, vamos imaginar, queria muito fazer, fui procurar e não encontrei. Não tem problema nenhum você fazer com 2 limões. Ah, é que, claro, o sabor do limão galego, ele dá um aroma diferente. Então, assim, é bem interessante. Mas, às vezes, se não encontrar, né, pela disponibilidade, faz só com os dois, tá? Então, aqui a gente já distribui, né? Nesse caso, a gente já distribui no copo os gelos, e a gente vai colocar o açúcar demerara e o açúcar mascavo no copo. Então, a gente já tem eles aqui. O mascavo, ele vai ajudar a dar uma cor nessa caipirinha. Posso fazer 100% com demerara? Pode. Ele vai ficar clarinho, não tem problema nenhum, tá? Então, aí, nesse caso, ao invés de eu usar 50 gramas de açúcar mascavo, eu vou usar mais 50 de demerara. Não tem problema nenhum. Pode fazer com adoçante também. Então, por exemplo, eu posso já substituir pelo adoçante que eu uso, que se for um tipo forno e fogão, eu já vou trabalhar medidas iguais, porque normalmente ele é igual. Agora, por exemplo, eu não uso esse, eu adoço com o adoçante que vai de gotinhas, por exemplo. Então, primeiro você faz a bebida, e aí depois você coloca o adoçante, para chegar no nível da doçura que você quer. Coloca um pouco, mistura e prova. Ah, tá faltando ainda. Daí você coloca mais umas gotinhas. Ou quando é de sachêzinho, da mesma forma, coloca um pouco e aí depois vê se vai precisar acrescentar mais ou não, tá? Fica, porque na realidade também assim, cada um já está acostumado a consumir um determinado adoçante, já está acostumado com o sabor do adoçante, então não vai mudar o resultado final do drink, pode trocar sim, tá? Acabei não colocando a balança, mas a Aninha já deixou na medida de 70 do Demerara e 50 do Mascavo, tá? Pode fazer de frutas vermelhas, pode fazer de abacaxi, pode fazer de lixia, você pode ir trocando, não tem problema nenhum, tá? Aí colocamos aqui, vamos colocar a cachaça, que então também a Aninha já deixou aqui porcionado para gente, 250 gramas de cachaça. E aí a gente vai bater para misturar. Tá fácil essa, né? E que você já vai deixando as jarras, né? Fica super bonito. Então já misturou, né? Já deu aquela boa misturada. Agora a nossa receita diz assim:
Adicione o limão Tahiti, o limão siciliano, o limão galego e misture 1 minuto, inversa 1,5. Então, o que acontece? Aqui eu vou colocar, então, umas rodelas com casca e tudo, tá? São as rodelinhas do limãozinho. Eu vou deixar umas, que daí a gente vai fazer a decoração. Deixa eu pegar essa aqui de volta, que tá mais certinha. Pronto. E a gente não vai bater muito, a gente vai misturar. Deixa eu programar que daí eu explico. Então, 1 minuto, vou na velocidade, no botão de velocidade. No mesmo botão, a gente aciona a lâmina inversa. Então, embaixo do número tem uma figurinha, eu clico nela e eu ativo a lâmina inversa. Se eu estou seguindo uma receita do Cookie Do, isso já vai estar selecionado, tá? Só porque, por enquanto, como não está, a gente precisa fazer essa programação. E gira até a velocidade de 1,5 o botão. O que acontece agora? O que eu estou fazendo agora? Eu já misturei o açúcar nessa cachaça. Então, a base de líquido já está ok. Agora, o limão está se misturando. Eu não vou picar o limão, é uma velocidade de 1,5. É o suficiente para misturar. Algumas partezinhas vão perder mais suco, outras menos, mas eu já vou aromatizar agora esse líquido com o suco do limão. Sem eu ter que ficar apertando, né? Aquela coisa de ter que ficar socando. Ela vai extraindo naturalmente esse saborzinho que agora ela está se misturando, mas sem bater. Eu não estou numa velocidade alta para que ele desmanche completamente, tá? Ah, eu vou mostrar de novo para vocês. Eu pego ela do zero. Eu vou colocar só aqui, ó. Embaixo do número aqui, ó. Embaixo da velocidade. É só clicar. Já vou mostrar de novo para vocês, ó. Aqui está na padronização normal. Quando a gente liga a máquina, ela está sempre na lâmina normal, cortar, tá? Se alguma receita pede, ela já vai selecionar automaticamente quando eu estou no Cookie Do. Mas se eu quero selecionar, embaixo do número tem o desenho da lâmina, tem a figurinha da lâmina. Clica em cima do desenho da lâmina e aí ela muda. Ela vai mudar o sentido do giro da lâmina. Quando ela terminar a programação, vai ser automático. Ela volta pro corte normal, tá? Tem que colocar na lâmina inversa, porque senão a gente vai fazer o risoto virar um creme, né? Vou colocar aqui o gelinho. Vou colocar esse na jarra também, que aí depois a gente serve e aí já vai estar até de geladinho. Ó, tá vendo que o limão não desmancha totalmente? Então, assim, eu não corro o risco de ter sopa de limão, que não é o objetivo, tá? A casca tá aqui nele, tá aqui nele. É, mas eu não bati, eu só misturei, tá? Então, eu tô tirando o suco de dentro, mas eu não tirei a estrutura do limão. Então, ele continua aparecendo, não fica amargo. Eu não bati, tá? Então, vamos deixar ele aqui. E ele fica com essa cor por conta do açúcar mascavo. Então, se porventura eu não quiser usar o mascavo e quiser só usar o demerara, ele vai ficar clarinho, tá? Quem tá dando essa cor é o mascavo, tá? Fala, Pedrinho. Você já quer contar do seu limoncello? Para degustar, né? Você tá querendo a hora boa, né? Vamos fazer. Falta duas para eu chegar na sua. E aí agora eu já estou fazendo todas e a gente vai degustar tudo junto. Pode ser? Ai, deixa eu molhar até a minha boca que eu até fiquei com sede. Muito bem. Então, opa, esse é o que eu acabei de liberar. Tem um copo, meninas? Hoje eu estou usando todos os copos do universo.
Já vou fazer esse daqui. Uma garrafa, a gente dá uma, põe na jarra o gelo. Para levar para algum lugar? É. Uma garrafa. Põe na hora, isso. Se tiver que transportar, vai levar para algum lugar, faz o drink, põe numa garrafa e aí chegou lá é que coloca o gelo, tá? Perigosinha. Depois desse eu vou usar mais um só. Aí entra o Pedrinho. Que hoje vocês vão ter um plus, uma receita extra, que é a do Pedro. Tem receitinha extra, mas aí ele que vai ter que contar para vocês. Não vou contar tudo. Vou deixar para ele contar o segredinho. Então, muito bem. Ai, eu levei todas as borboletinhas pro lado de lá, eu vou precisar de uma. Ah, muito bem, muito obrigadinha, Aninha. Então, assim, ó, temos aqui o Moscow Mule. Vamos fazer ele e aí depois a gente entra na última receitinha. Isso, que uma delas é a do Pedrinho, tá? A última é uma receita extra que o Pedrinho tá dando para vocês. Então, assim, o Moscow Mule, ele é um drink que ele tem o sabor de gengibre bem característico. E não é uma receita única no mundo inteiro. Então, dependendo do lugar onde ele é preparado, se usa uma cerveja que é à base de gengibre, pode-se usar refrigerante que é à base de gengibre, que o refrigerante ou a cerveja de gengibre não é fácil de encontrar no Brasil. Encontra, mas é em lugares bem específicos. E tem não só aqui no Brasil, como em vários lugares no mundo, que faz esse modelo da receita que eu trouxe para vocês. Tá? Então, assim, o Moscow Mule, ele é uma receita que não é um padrão. Ele não segue um padrão. Tá? Então, essa é um modelo da receita. E o que, que a gente usa não só no Moscow Mule, mas que a gente pode usar em vários drinks? Um xarope de açúcar. É muito comum o barman ter o xarope de açúcar pronto, que normalmente está já numa garrafa que tem um biquinho. Então, quando ele vai montar o drink, ele vira essa garrafa, já faz a dose, coloca ali. Só na caipirinha, praticamente, é que você vê eles colocando açúcar, que nos outros drinks não entra o açúcar em si, e sim o xarope de açúcar, tá? Por quê? Porque daí eu já tenho o açúcar desmanchado. Não vou ter pedacinhos de açúcar numa determinada preparação, tá? Então, o xarope é algo que a gente pode fazer, conservar na geladeira e dessa forma a gente tem para fazer várias vezes o drink. Como ele é à base de açúcar, é açúcar, água e nesse caso gengibre, ele tem uma validade de no mínimo uns 30 dias. Desde que eu deixe numa garrafa, num pote, bem fechadinho, sempre na geladeira, tá? Então, essa quantidade para essa receita que tem aqui, a gente usa 100 gramas de açúcar, 50 gramas de gengibre, 500 de água. Isso rende 500 gramas de xarope. Dá até um pouquinho mais por conta do açúcar, mas ele vai cozinhar, então vai evaporar um pouquinho. Em média, vai render meio litro de xarope. Então, você vai colocar numa garrafinha pequena e mantém na geladeira. Porque na receita do drink, a gente usa só 60 gramas. Tá? Então, a gente tem que ter essa administração de não ter muito xarope, ele tem que estar com o sabor adequado, mas eu não consigo fazer só 60 gramas de xarope, né? Então eu preciso, que é o que eu vou usar. Então a gente faz mais, guarda e usa mais vezes, tá? Porque ele tem uma validade grande. Guarda numa garrafinha na geladeira, tá? E aí você só vai usando ele. Então, para fazer o xarope, a gente coloca no copo o açúcar, o gengibre, a gente vai bater, porque isso tudo vai virar um pó, né? Vai virar um triturado. Vai colocar água e vai cozinhar 15 minutos, 120, velocidade 1. Isso vai ficar cozinhando sozinho, deixa a máquina cozinhar. Cozinhou, tá no número 2 da apostila.
É que eu já fiz ele porque eu precisava dele gelado, tá? Mas você vai colocar o açúcar, o gengibre, misturou, colocou a água, e aí você vai cozinhar 15 minutos 120, velocidade 1, que é exatamente o que está no passo número 2. É só seguir o que está escrito. Tá? Quando daqui a 10 dias estiver na tela da máquina, é só seguir o que a tela da máquina está falando. Isso, porque ao invés de usar, quando a gente está cozinhando, acima de 195, de 95 graus, a gente coloca o cestinho em cima da tampa. Isso, aí você vai pegar uma peneira não, aquela é tampa-rede. Aquela que vocês estavam ontem da aula é tampa-rede, o nome dela. Uma peneira normal, você vai coar, né? Vai coar esse líquido. Tem os pedacinhos do gengibre e eu só quero o sabor do gengibre. E o resultado vai ser esse, dá mais, tá? Que a gente só separou uma partezinha que tá aqui. Ó, aqui tem mais. Esse é o rendimento total da receita. É 500 ml, tá? Meio litro. Dá para fazer 5 vezes. Ah, então é bastante coisa e não é um xarope que estraga. Então vocês podem ter e deixar ele dentro da geladeira. Dura pelo menos 30 dias, pode durar até mais. Se estiver bem fechadinha a garrafa, não vai estragar, tá? Porque ele não vai fermentar, tá? Pode ficar, tá? Então, eu já deixei ele gelado, aí agora a gente segue. Então, a gente separa o gelo e coloca aqui dentro do copo, então, o xarope de gengibre. Deixa eu achar aqui a minha balança. Lembrando que se eu estou fazendo no cookie dough, isso vai aparecer já para você, tá? Isso, porque a gente fez uma fervura, pode ter ali algum resíduo. Então, para essa etapa, e até porque eu vou guardar isso na geladeira por 1 hora para ele poder esfriar. Então, já lavo o copo, deixo o copo limpo para poder fazer o drink, tá? Não, é que na realidade não é que vai dar errado, mas aí você vai ter mais gelo, vai precisar de mais gelo na bebida e pode ficar muito aguada a bebida. Então é melhor todos os ingredientes entrarem gelados, tá? Então vou colocar 60 do xarope. Até passou um pouquinho, mas não tem problema. Deixa eu colocar ele. Ó, lá no passo 4, ó, lá no passo 4. 60 gramas de gengibre, a vodka, o suco de limão. Então, eu já tenho aqui a vodka, que a Aninha deixou, 200 gramas. O suco de limão. Ah, é que na realidade eu não zerei, eu esqueci de zerar. Pronto. Suco de limão, 60 gramas. Aí, tá? E a gente vai misturar 15 segundos na velocidade 10, tá? Então, vamos dar uma boa misturada. Então, aqui eu tenho a base do drink. Esse aqui eu já até vou colocar no copo, nem vou colocar na jarra. Deixa a jarra para cá. Que depois a gente só vem com a espuminha por cima. A espinha é tudo de bom, né? É. Pronto, então já deixei reservado, que é o passo número 4. Tá? Então já coloquei nas. Pode até usar as canequinhas próprias de moscomule, tá? Que existe. Então, se você tiver em casa,
pode usar na canequinha ou pode manter em copo, não tem problema nenhum, tá? Voltei com o copo para cá, agora eu não preciso lavar o copo. E aí a gente vai colocar a borboleta e a gente vai colocar 200 gramas. Ah, nessa parte também entra o xarope. Ah, então a gente vai colocar 200 gramas do xarope. Opa, caiu. Ops, aqui eu preciso ser mais exata. Nossa, que exatidão, hein? Tirei na medida. Tirei na medida. Xarope, agora a gente vai colocar a clara, que é o que vai ajudar a fazer a espuma. E tem também a goma xantana, que está na lista de ingredientes de vocês. A goma xantana, ela é um emulsificante. Ela dá mais, ela une líquidos e sólidos. Ela forma uma espuma mais não é consistente, consistente, tá? Então, quando a gente quer fazer uma espuma que vá durar mais tempo, eu vou começar a servir os amigos aqui e tal, vai ser um almoço da tarde inteira que essa espuma tem que estar lá. A goma xantana vai ajudar a estabilidade da espuma, tá? Então, se eu não usar, a espuma ela vai se perdendo mais rápido. Quando eu uso a goma xantana, ela dura mais tempo. Lojas de produto natural, casas de produto natural, e normalmente vende a granel. Então, vocês podem comprar uma quantidade bem pequenininha, tá? Não precisa comprar uma quantidade, tipo 50 gramas, vai ter goma xantana para uma vida inteira. Loja de produto natural, tipo onde vende castanhas, nozes, lojinhas assim. Ah, é meia colher de chá. Eu até anotei aqui para falar para vocês que faltou aí, ó. Pode anotar, tá? Por favor. Eu até coloquei de caneta na minha apostila para falar para vocês. É meia colher de chá, tá? É bem por isso que eu estou dizendo. Vai durar uma vida. Uma vida inteira vai ter goma xantana. Compra 50 gramas que vai ter bastante, tá? Para já ficar gelando. E pode ter uma única conta que não pode ter, não. Geralmente não É que normalmente a gente vê na canequinha, né? Então o nosso cérebro já remete a isso. Mas você pode usar, é que aqui a gente não tinha um copo muito bonitinho, mas tipo copo de whisky, que ele já tem um padrão diferente, que é mais larguinho. Tem alguns copos para água que são arredondados, mas ainda assim transparentes, que também ficam super bonitos. Um copo mais larguinho, ele acaba ficando mais bonito e vai remeter mais ao que a gente está acostumado de ver da estrutura da canequinha, tá? Então vamos deixar ela aqui batendo. Ah, no fim nós vamos precisar. Que eu não lembrei de xarope. Quer dizer, da espuma. Da espuma. Ela que me fez esquecer. Vamos pegar uma colher. Mas estão ficando lindos os nossos drinks, né? Pessoal de casa tá com alguma dúvida, Elines? Esqueci de perguntar nas receitas. Já está todo mundo bebendo em casa? Por acaso tem alguém fazendo as receitas ao mesmo tempo que eu? Quero saber se já estão na degustação em casa. Ou se ainda estão a salvos. Sim. Não, o Aperol a gente não vai fazer. Ah, você vai ter que fazer quando lançar, né? É, já é muito, não é?
Não, Aperol é fácil. Você coloca o Aperol, o espumante. O Aperol a gente trabalha 200 de espumante, 100 de Aperol, 50 de água tônica. Que aí dá a proporção certinha. Aí fica certo. Ó, a espuminha, eu vou colocar ela aqui, que aí depois eu coloco ela nos copinhos. Mas, ó, a espuminha. É. Mas, ó, vira uma espuminha. Então, quando a gente usa a goma, ela se torna mais estável. Não, esse aqui eu nem coloquei. Então, assim, eu não tinha, não deu, não tem problema, ele vai formar a espuma. A diferença é que se você coloca a goma, você vai ter espuma fixa a tarde inteira, né? A noite inteira. Ela tem uma durabilidade bem maior, tá? Vou precisar. Só mais um, Pedrinho. Cheguei na caipirinha. Já eu sei. Eu vou precisar de mais um copo. Acho que eu já usei uns 30 copos. Acho que esse tá vazio. Acho que eu já usei uns 30 copos dessa cozinha hoje. Não, 5, né? Pobre das meninas. Hoje é o dia do copo. Na aula de patê também, né, Aninha? Aula de patê, foram 10 copos que a gente foi usando de patês e manteigas que a gente fez. Não, foram acho que 7 receitas que a gente fez. Era copo para dedéu. Muito bem, vou fazer a última receitinha, daí o Pedrinho vem contra a receita especial dele. E aí a gente parte para a degustação. Caipirinha frozen. Ou caipi frozen, se a gente quer ficar assim bem íntimo dela. Aqui, meu gelo. Então, é uma versão do que seria, por exemplo, a margarita frozen, né? Que aí a gente tem tequila, alguma fruta, enfim, às vezes o próprio limão batido com o gelo. E a gente consegue fazer isso na Thermomix, tá? Então, dá para fazer tanto a versão com tequila, que na coleção a gente vai ter o morango frozen, ou a versão, no caso, que a gente vai fazer de caipirinha, tá? Então, para isso, a gente primeiro coloca no copo o açúcar, que a gente está usando o açúcar demerara. Então, a gente coloca ele no copo, ele já está pesado, 200 gramas, tá? E a gente vai pulverizar 15 segundinhos, velocidade 10. Por tequila, isso. Então, se eu quiser fazer margarita, daí eu faço com tequila no lugar da cachaça, tá? Então, tenho aqui o açúcar pulverizado, uma mágica, né? Que sai até fumaça da máquina. Isso também vai facilitar agora a mistura, porque eu vou criar realmente um frozen a partir do gelo. Agora eu vou entrar com a cachaça, nesse caso aqui, que já está pesadinha, tem 200 gramas. Tenho 200 gramas de suco de limão, tá? Isso daí já está no suco, porque eu vou fazer um sorbet, né? Vamos usar 1.000 gramas de gelo. Aqui é bom a gente ter a exatidão do gelo. Então, deixa eu pegar mais gelo aqui, só um minutinho. E geleira. É. Então, vamos colocar mais. Pronto. E 40 segundos, velocidade 10. E vocês vão ver como isso vai ficar maravilhoso. Esse drink é muito legal de fazer assim com os amigos, porque todo mundo fica impressionado com o resultado. Ele é fácil de fazer, cuidado com o barulho, tá?
Prontinho. Olha como ficou. Ó, eu vou colocar aqui, mas esse aqui eu já vou servir para vocês provarem ele geladinho, tá? Mas olha que, ui, olha eu fazendo sujeira. Ó. Mas esse aqui é muito legal, né? Porque olha como a gente faz. Esse aqui tem que fazer e servir, tá? Porque senão ele vai perder a estrutura, afinal ele é congelado, tá? Tomar agora, eu já vou servir para vocês. Pedrinho, meu amor. Pedrinho não tá me vendo mais. Aí ele tá com alguém, eu não consigo ver com quem. Agora ele está liberado. Que ele fez um drink para vocês, ele vai contar. É, que ele é o Pedrinho é da Mais Sous Vide, que é de cozimento no sous vide, que é aquilo que você, ele consegue explicar maravilhosamente bem. Ele já vai vir aqui. Ele não tá me vendo. Não, não, não vou não. Deixa eu colocar para cá, que aí eu vou servindo para vocês. Pedrinho, meu amor, só falei para elas que você tem uma surpresa para elas. Então, esse é o Pedro, do Mais Sous Vide. Ai, Pedro, você precisa colocar o microfone. E em casa nós temos nossos telespectadores, eles não nos abandonaram ainda Que por bom. já terem bebido todas, caso alguém esteja fazendo, se eles continuam lá. Então, o Pedro é do Mais Sous Vide, que vai explicar para vocês o que é o sous vide, que ela chegou exatamente perguntando o que era sous vide. Legal. Eu disse, mas vai ter a pessoa certa para explicar. Que assim, a Thermomix faz sous vide, que é essa técnica que o Pedro vai explicar. Então, dá para trabalhar com um tamanho menor da preparação, mas o Pedro também trabalha com o termocirculador, com a cuba maior. Então, tem uma dinâmica de um volume maior e você acaba preparando muitas coisas. E ele fez um drink especial, mas aí ele vai contar no sous E é justamente. Bom, oi, pessoal. Bom, é justamente isso. Tem muita gente que vê, né, o sous vide na Thermomix e fala, mas o que é isso? Então, eu vou contar rapidinho o que é. Então, sous vide é um método de cozimento que é francês, né? Sous vide significa sob vácuo e que foi inventado na década de 70 e é muito famoso em restaurante. Então, hoje, não só Europa em geral, mas no mundo, a aplicação dentro dos restaurantes sous vide é muito conhecida. E a gente trouxe isso para o Brasil logo que a TM6 chegou. A gente começou um desenvolvimento e hoje eu dou aula em algumas faculdades sobre o método porque ficou no limbo aqui no Brasil. E hoje, para a aula, então, eu preparei um drink que vocês podem fazer na Thermomix. Eu fiz, por não saber a quantidade de pessoas, eu fiz uma quantidade um pouco maior. E é justamente isso que a gente fala, né? Então, para começar a cozinhar no sous vide, quem já tem a TM6 já pode começar aqui. Depois, caso eu queira fazer uma peça maior, quero fazer uma peça de costela, ou quero fazer um volume maior de comida, aí a gente migra para a linha da Mais Sous Vide, que a gente trabalha junto na mesma importadora, né? Então, também é um produto parceiro aqui da Thermomix. E essa receita eu vou pegar aqui para vocês. Tá gostoso? Eu vou montar um para mostrar pertinho da máquina também. Essa receita é bem Ai, legal. que delícia. Esse daqui é um saquinho, então, na verdade, eu fiz vários, né? Fiz até para minha casa. Ele já aproveita. Eu acho que eu fiz uns né? 8 litros de limoncello. De uma só vez. que sempre que eu faço, todo mundo me pede. Mas dá para você fazer na Thermomix também. Eu escolhi o limoncello porque o limoncello o único processo de fazer ele de forma acelerada é justamente no sous vide. Não existe outro método que você consiga fazer limoncello de forma acelerada. O limoncello clássico na Itália lá, né? O a nona faziam lá, você tem que deixar ele... Deixa para a vida. Deixa para a vida lá, a casca do limão siciliano, o açúcar, aí você pode usar uma vodka ou um álcool de cereais, e você deixa, quanto mais tempo você deixa, mais ele vai puxando o sabor. A gente consegue fazer isso de forma acelerada com o quê? Com temperatura controlada. Então, esse limoncello, você colocou na apostila? Coloquei. Tá. Então, a gente consegue fazer
Primeiro, porque ele está embalado a vácuo. Então, o álcool, quando você coloca qualquer temperatura, ele é volátil, ele evapora, então você teria um drink alcoólico sem álcool. Então, no sous vide você prendeu, né, selou ele aqui, então não tem para onde o álcool escapar. O álcool, durante o cozimento, ele até ganha volatilidade, né? Ele é volátil, mas depois ele condensa de novo dentro da bebida, ele não tem para onde escapar. E a gente consegue, em temperatura controlada, tirar todos os óleos essenciais do limão, naquele caso do limão siciliano. Então você extrai sabor e sem ter a possibilidade dele estragar, porque é um período muito rápido. Foram 3 horas, você fez um limoncello no sous vide. É muito rápido, né? E depois, para quem saber mais, eu falei que eu não ia me esticar muito, mas para quem quiser saber mais sobre sous vide, então a gente tem aqui dentro da Thermomix, mas a empresa é a Mais Sous Vide, e tem também no Instagram, depois eu vou até deixar. Eu deixei só o mais subido, esqueci de colocar o Instagram. Mais Sous Vide, e aí o Instagram é Mais Sous Vide BR, e que a gente coloca muitas receitas. Na apostila de vocês, na última página, tem a receita do Pedrinho. E aí tem o como escreve mais sous MY, para quem está em casa, MY de Mai, e sous vide, né? É SOUS, é Sous. SOUS VIDE. Isso, no Instagram é mais sous vide, e aí só tem um BR no fim. No Instagram é mais sous vide BR, e o site é maissousvide.com.br. E é legal porque tem muitas receitas de sous vide e que todas se enquadram na Thermomix também, na TM6. Porque como ela já tem também o método de sous vide, é só pegar a receita de sous vide para qualquer tipo de equipamento. Então ela cabe aqui também. E aí é só uma variação de quantidades, que lá a gente faz uma quantidade maior, aqui a gente tem a quantidade do copo que a gente consegue fazer. Karina, você vai ter que abrir isso daqui, porque tem 96 pessoas lá em cima esperando. Tá, eu acabei com todas as jarras já da Thermomix. Não, porque ele precisa de 3 horas de cozimento, mas ele é feito no sous vide, então você faz na Thermomix. Porque basicamente você só precisa de tempo e temperatura. Então você vai programar na sua máquina 3 horas, 57 graus, só que você tem que ter uma seladora a vácuo. Só colocar. Pode ser a seladora, o pumpzinho. Ou aquele pequenininho. Aqui. Aqui a gente tem. A gente que fornece para restaurante também. Então a gente tem tudo aqui. Claro. Isso daí chama Sous vide é o nome do método. É como se fosse um fritar. Então você consegue fritar qualquer coisa, você consegue fazer sous vide de qualquer coisa. O limoncello, ele é feito no sous vide, exato. É que no sous vide você coloca o saquinho, por exemplo, posso pegar um copo aí, cara? Você quer montar? Monta ali, ó. Isso, você coloca aqui dentro. Peraí, que eu vou pegar para você. Tá. O pilarzinho? Isso, só as casquinhas. Isso, aí dentro do saquinho a vácuo você já coloca casca do limão, água, açúcar e vodka. E fecha no vácuo, não faz mais nada. E aí você só pega o saquinho, como se fosse esse saquinho mesmo, que tá aqui, água, açúcar, vodka, e aí você coloca ele aqui dentro da água. Exato. Por isso que é sous vide, que é sob vácuo. Então você cozinha com o alimento dentro do saco a vácuo. Exato. E fecha e tira o ar. Exato. Isso, tira o ar. Porque aí você tem a opção de fazer na cuba do sous vide ou fazer aqui dentro do copo da Thermomix. Lembrando que está com água. Lembrando sempre imerso em água, que a água que é o condutor em 3 horas, exato. Sendo que geralmente 12. Sendo que limoncello é uma coisa que geralmente demora de 6 a 9 meses para ser feito.
Então, por isso que eu falo que os cozimentos no sous vide, eles são longos, né? Por exemplo, uma costela faço em 12 horas, 18 horas. Porém, seria a mesma coisa de uma costela de chão, né? Para você obter um resultado de excelência, você levaria um tempo. Aquela costela, uma costelinha suína, aí é até menos tempo, porque quando a gente fala de cozimento longo, mais técnico, tem todas no site e no nosso Instagram. Algumas têm, Algumas não tem. são talvez as mesmas que o Pedro já desenvolveu, mas existem receitas de sous vide para pesquisar dentro do Cookidoo. A gente podia fazer, né, Pedro? Colocar elas em Aqui no Cookidoo. padronização do Cookidoo. Sim. Fazer uma coleção mais sous vide. Até para quem não sabe, eu lancei um livro. Ele tem até um bebê já. Olha aí o bebê dele. E que é Isso. Então imagina aqui, ó, a gente cozinhou ele aqui, ele tá com a casca de limão. Aí cozinhei 3 horas. Eu tiro e aí só ponho isso, faço um resfriamento rápido. Depois disso, eu já posso coar e deixar isso engarrafado. Guardar. Isso. Pode uma garrafa ou num Tupperware, em qualquer coisa. Só que coado, tá? Porque você já extraiu tudo que você queria da casca. A casca seria a única coisa aqui que poderia, por assim dizer, apodrecer. Então você coa e você tem uma bebida. Você vai tirar a casca. É a primeira coisa que você... Só bebida. Coloca numa garrafa. Exato. E deixa na geladeira. E o limoncello, assim, hoje a gente tem, principalmente os internacionais, são muito caros, né? A gente tem uma... E para fazer isso aqui é super barato. Então, limoncello hoje, uma garrafa boa está na casa de uns 120 até R$ 190. Uma garrafa de uma vodka, não pode ser também uma vodka, né, tão ruim, mas mesmo Smirnoff, que é básica, tá pagando R$ 34, no máximo R$ 50 a garrafa. E você faz mais porque você colocou mais água, então com 750 mais 200 você faz 1 litro de bebida. Você gastou basicamente o valor de açúcar, dos R$ 34 da vodka e de água. E fora que é uma coisa que você consegue fazer. É, e você Não consegue tem fazer. corante, né? Você consegue fazer com outras coisas. Pronto, já, então, né? Por exemplo. Vou colocar aqui, porque Tá. depois a gente consegue. Eu vou abrir pouco, Pedrinho, qual o Tá. tamanho da minha peneira? Não, e esse Pronto. daqui é legal porque, assim, era muito difícil de achar Você faz. no sous vide, né? O Wellington, né? E aqui tem receita de sobremesa no sous vide e todas. Claro. Claro, pode ver sim. Cara, você só segura aqui. Vai ter a nossa estrutura super. Tem uma receita também desse daqui que aí a gente fez um mandarinello, né? Que é como se fosse um limoncello, só que de tangerina. Olha que cor linda que ficou. E ó, o licoroso. Esse daqui é o melhor digestivo que existe. Depois de cada refeição, eu tomo sempre uma garrafa. E dorme igual um anjo, né? Fica muito bom. Aqui também. Tudo aqui. É. Pedrinho está aqui, é tudo aqui. São 2 horas. E o legal é que, assim, tudo que você cozinha no sous vide, lembra que você está no vácuo. Então, você tem exponencial de sabor. Então, o sabor de tudo se acentua. Esse daqui só se for com alimento seco. Em geral, são saquinhos descartáveis. Não. Só que são sacos bem baratos, que é o que usam no restaurante. Oi? Aqui. Sim. Bem pouquinho. Não, e a degustação funciona assim: beba o quanto quiser e pode largar lá, não precisa beber tudo, não tem Deixa eu ver. problema. Para vocês provarem. Não, mas tem que brindar, porque esse Tem que aqui. brindar. Saúde, 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 pessoal de Saúde, casa, pessoal. aqui, ó, o limoncello do Pedro, ó. Quero dizer nada não, hein? Está incrível.
Não, não tem Uhum. mistério, você vai colocar tudo dentro do saquinho. É, é uma delícia, né? É um perigo Não, isso. melhor do que qualquer limoncello por aí. Total. É porque, em geral, a gente tem até industrializados. É assim, você só ia encontrar de alguém que realmente fez em casa. Olha a cor, que linda. É. Muito maravilhoso. Vou deixar o meu aqui para mais tarde, né? Hum. Meninas, eu ainda tenho 4 degustações. Não, eu só saio daqui hoje às 10 horas, porque tem curso à noite, né? Eu ainda tenho 4 degustações para dar para vocês. Vocês Gente, fiquem firmes, tá? obrigado por ter recebido aqui. Obrigada, Pedrinho. Tomaremos tudo. Sim, sim, a gente tem algumas aulas aqui também de sous vide, de Thermomix e sous vide. Eu falo, ixi, agora tem muito evento fora, provavelmente do meio para o final do mês que vem. Tá bom, o livro depois igualzinho você faz aqui na Thermomix. Porque é tudo é, estabelecido, né? Tempo e temperatura. E aí, no livro, além das receitas, a gente tem também as tabelas de tempo e temperatura. Porque aí você consegue também pensar em... Ah, tem alguma coisa em casa, uma lagosta. Aí você coloca os temperos que você gosta e o tempo e a temperatura você já sabe qual que vai ter que ser. Então, consegue ter uma variação também disso. Legal. Oi? Vou, mas eu tô chegando lá para mostrar, não tô? Sim. Ó, Cá, só fizeram uma pergunta se no limoncello só foi casca de limão, é isso? É, no limoncello foi casca de limão, vodka, água e açúcar, tá? Então, do saquinho. Isso. Ah, e perguntaram também aqui se o saco é igual ao da Thermomix. É, sim, porém a gente trabalha com saquinhos descartáveis, tá? Mas ambos são BPA free, que é o principal quando a gente procura de cozimento no sous vide, né? Porque não solta toxina. E são saquinhos com uma espessura que aguenta a temperatura. Tanto da Thermomix quanto esse descartável, ele aguenta tanto temperatura, né, até 90 graus, quanto congelamento, porque plástico também trinca no congelamento. Ele é ele é o mesmo material, só que ele é descartável. Ó, então, a gente vende em pacote. Aqui. A gente tem os pacotes. É, A gente tem os dois aqui. A gente tem tanto que dá para reutilizar, porque é o padrão da Thermomix, quanto quanto descartável, que os é do o sous do vide. mais sous vide. Mais próximo, Eles né? são mais grossos, você faz qualquer coisa. É que acontece assim, quando a gente faz, por exemplo, um cupim, Uhum. eu tenho que entender que o volume, o tamanho daquela proteína que eu vou usar tem que entrar dentro do copo. Então, eu tenho um volume menor. E o saquinho, por consequência, apesar dele ser reutilizável, ele vai ficar com um residual de gordura grande. Então, nem sempre eu vou conseguir lavar o saquinho por dentro de uma forma que eu consiga tirar todo o resíduo e reutilizar ele, por exemplo, para fazer uma sobremesa, porque eu tenho um resíduo ali de gordura. E isso Sim. inevitavelmente acaba acontecendo. Então, Ah, ó, aqui, aqui ó. os saquinhos a Helena está trazendo. Então, assim, eu posso reutilizar, mas vai depender também de quantas vezes eu já usei ou do tipo de preparação, porque se ficar muita gordura, ele acaba. Fruta para pôr. Eu uso em casa muito É. esses daqui também para colocar secos. Então, café eu só guardo no vácuo e é sempre café, meu saquinho de café. Tem algumas coisas que eu também coloco, por exemplo, arroz de risoto eu gosto de guardar no vácuo. Então, eu guardo sempre no mesmo saquinho. Então, acaba, eu encho. É. Isso. É, E esse vende aqui saco grande. sim, a gente tem o pacote, esse daqui é um tamanho, é o 28 por 40. A gente tem o 22 por 30, que é mais ou menos esse tamanho, né, que você usaria aqui, e a gente tem rolo. O rolo ele não é picotado. Como a gente tem um espaço muito grande na nossa cuba, geralmente, uma costela bovina, eu pego o rolo, eu meço em cima da costela, corto e faço um saquinho exatamente do tamanho do alimento.
Todos têm um buraquinho para furar mais. Esse daqui tem um buraquinho para dar o vácuo. Esse daqui, aí você usa nas seladoras a vácuo. Daqui também. A gente. Mas por isso, você tem. Você já tem. Não, é que daí você não faz só limoncello. Exato. Como é que você fez, por exemplo? Coloquei tudo aqui dentro e dei o vácuo na seladora. Aí tem que partir para uma seladora da Thermomix. Que aí o kit sous vide da Thermomix vem com o saquinho, com o sugador. Aí você vai colocar o alimento aqui dentro, vai fechar, né? Porque aqui você vai abrir. Então vai entrar o ar. Aí você fecha, colocou o limão, a vodka, o açúcar e a água. Colocou aqui dentro. E aí, com o sugador, você vai colocar... O pontinho verde existe porque é onde vai colocar o sugador. E você vai apertar, ele carrega via USB. E aí ele vai tirar o ar. Uma vez que tirou o ar, vai chegar no mesmo ponto do que chegou o do Pedro. Então, eu consigo fazer isso dentro da Thermomix. 3 horas, 57 graus. É para usar sempre em seladoras. Porque isso. aí eu preciso da seladora para fechar. Eu acho que ela tem um saquinho específico dela. Não você sela, você não tira o ar, não é vácuo a seladora manual. Aquela que aperta é só para fechar, não é para tirar o ar. Você precisa tirar o ar. Se você não tira o ar... porque aqui seria aqui, ó. Fica boiando, porque eu tenho ar. E aí ele não desce. Fala, Lili. Existe, a gente tem também. Quer ver? Essa daqui, ó. Não vaza. Alguém perguntou se vaza pelo buraquinho. Não vaza, tá? Não vaza nem pelo buraquinho, nem por aqui se tiver corretamente fechado, tá? Mas pelo buraquinho não vaza, não. Não vaza e não entra ar também. Não vaza. Cabe. Neste daqui cabe. Cabe. E você viu, mesmo no grande, você viu que ele cabe aqui, né? Eu não sei, tem algumas variações. Tem algumas receitas, como tem uma costela aí, se eu não me engano, de 5 quilos, não vai caber. Não vai caber. Aí é no equipamento. Mas aí você pode, inclusive, ter um equipamento mais para frente desse e usar saquinhos grandes. Se você quer fazer, por exemplo, uma costela, dá para fazer num saquinho grande da Thermomix. Com a Thermomix. Por exemplo, eu quero fazer uma costela. A costela dá para fazer no saquinho da Thermomix, porém ela não vai caber aqui. Aí você usa no saquinho da Thermomix, você não precisa ter uma seladora também, se você já tem o pump. O pump basicamente faz a mesma função de uma seladora grande, porém aqui é para uma demanda maior de uso e aqui é para uma coisa mais caseira. Esse é o Moscow Mule, tá? Quero mais assim. Tem mais? Não, quero... vou servir todos assim. Já eu não vou nem mais subir para trabalhar. Tá, bom trabalho. Esse é o Moscow Mule, claro que aqui tá numa apresentação só de degustação, tá, pessoal? Mas, ó, a espuminha e o drinkzinho embaixo. Obrigada. Daí, Flávia, sabe o que você faz? Quando tem líquido, não importa se no caso é o limoncello ou se é um frango com uma marinada, por exemplo. Vira ele, ao invés de você... Porque normalmente a gente acostumou a fazer assim, né? E aí você começa a puxar e o líquido vai vir realmente. Ele começa a sair e ele fica dentro desse sugador aqui. Puxa um pouquinho, quando o líquido começou a se aproximar, você levanta, deixa isso apoiado e levanta onde está o líquido, onde está o furo, porque o líquido começa a ficar mais ajeitado, entendeu? E não vem tanto. Um pouquinho sempre pode vir, mas isso aqui desmonta, você tira, desconecta daqui da frente, ó. E aí você tira esse líquido, consegue lavar, que inevitavelmente um pouco de líquido vai entrar, mas
para evitar de ter muito, vai levantando o saquinho. É uma coisa que eu Funciona. faço muito também no da Thermomix mesmo. Eu deixo caído Ah, e faço também, assim. isso. Aí o líquido, por densidade, vai para baixo. Vai ficar aqui. E a primeira coisa que você vai estar puxando é o ar. Se começou a subir líquido, significa que já saiu todo o Tá ar. na hora de parar. É. É. Eu acho que vai ficar muito cheio isso aqui. Uhum. Sabe? Se um saquinho desse cheio é o que cabe aqui dentro. É. Porque É, imagina ele com um volume redondo, né? Que é seria que uma você coisa tem que assim. ver o que é. Por exemplo, assim, eu quero fazer uma costelinha, como o Pedro estava falando, que às vezes, né, mede já para cortar o rolo que ele estava falando. Se eu pegar uma costelinha de porco, normalmente ela é desse tamanho. Então não vai entrar. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que cortar ela em 2 ou 3 pedaços. Posso colocar cada pedaço em um saquinho. As ripinhas, E e aí aí, fica para cima. tá ele assim, eu vou colocar a É. costelinha de pé. Então, antes até de colocar água dentro do copo, você testa se vai caber as 3 ou se só vai caber 2. A gente já usou aqui, no caso da Thermomix, bife ancho, 3 bifes anchos de 200 gramas. Então, é uma quantidade significativa, o copo ficou bem cheio, Coube até mas o cupim bolinha também coube certinho aqui você tem dentro. que deixar eles de pezinho. Cupim. Tem agora uns bolinhas assim, que eles não pegam toda a parte do cupim, né, do Nelore. Aí eles pegam só a bolinha mesmo. Se adaptam aqui. Pessoal, perguntaram qual quantidade de água coloca na Thermomix para fazer o limoncello. Eu sempre adiciono primeiro o saquinho e cubro de água. Se você encher ela de água e entrar com alimento, né, pode transbordar. Então eu sempre entro com alimento e coloco a quantidade de água até bater o máximo, tá? Até porque, como algumas coisas, limoncello não, porque são 57 graus. Mas, por exemplo, o cupim que eu acabei de falar são 85, você já começa a ter evaporação. Então, por isso que eu sempre deixo cheio de água, porque o que cozinha no sous vide é justamente o contato da água no saquinho. Todas. A única que não vai é o ovo perfeito, né, que é famoso hoje em todos os restaurantes, que é só já a temperatura do ovo mesmo. Chama ovo perfeito. Eu acho que a primeira receita, que é um avocado toast e com o ovo perfeito. Mas o mundo do sul. Bem É. chiquinho. O E mundo. tem pãozinho e patezinho também, focaccia. Esse é o 3 limões. Saúde, meu irmão. Se eu perder igual você, estou lascada. A próxima aula vai-se embora. Ó. O mundo do sous vide é legal porque assim, é descobrir um novo método que você também pode fazer aqui. Por exemplo, o que eu falo, ficou famoso no mundo da carne. Tem muita gente que não acerta ponto de carne. O que define ponto de carne é só temperatura. Então, quando eu chego muitas vezes numa faculdade, falo assim: hoje eu vou fazer uma carne mal passada de 5 horas. Todo mundo fala assim: você vai cozinhar uma carne por 5 horas, ela vai ficar mal passada? Sim, porque o que determina o ponto da carne é só a temperatura. Então, de mal passado, é entre 49 a 52,5. Se eu deixar aqui 1 hora, 2 horas, 3 horas ou 4 horas, ela vai continuar mal passada e vermelha no meio, porque o que determina o ponto dela é a temperatura interna. Então, isso quebra um pouco de paradigmas e é o que dentro dos restaurantes as pessoas já fazem. É, no mundo inteiro. Fica 4 horas? 4, 12, 24. Eu tenho uma operação que chama. Eu tenho até. Essa daqui eu tenho algumas dessas. Eu tenho uma operação que eu sirvo. Hoje está dando 1.200 pessoas por dia. Eu tenho muitos alimentos no sous vide. A Cá chegou a comer todos, né? Comeu o cardápio inteiro. Todos. E eu faço um processo que é de defumação e depois cozimento no sous vide. Então, meu cupim cozinho por 18 horas, minha costela de dianteiro por 24, costelinha suína por 16. Então, o legal é que assim, eu faço tudo isso depende da carne que você quer. Esses aí é o que eu estava explicando, que são os pontos. Ponto mal passado, ao ponto e bem passado. O que determina ponto de carne é só a temperatura. Esquece o tempo. Ah, deixa mais tempo. Isso aí é coisa passada. Sim. Isso.
Depois você finaliza numa... É. Porque a maior dificuldade das pessoas, por exemplo, selar, você visualmente vê que ela já tem coloração, né? Seja na churrasqueira ou na frigideira. Selar é sempre fogo bem quente e deixa ali 1 minuto e tirou. Se é uma carne que estava crua, a hora que você cortar, ela vai estar crua no meio. No sous vide, o que você faz? Você primeiro dá o ponto e depois você só sela. Isso é um método que é conhecido nos Estados Unidos como reverse searing, que é selagem reversa. Aqui a gente sela e depois fica tentando descobrir, sem abrir a carne, que ponto que ela está. E aí, se você não tem experiência, é no ponto que Deus quis. Aqui não, aqui você coloca aqui, você já deu ponto. Você sabe que ponto está a carne no meio. E aí depois você só sela. E eu fazendo 1, 2 ou 1.500 steaks, todos vão estar exatamente iguais. Eu tenho um restaurante, sou chefe executivo, chama Varanda Estaiada, fica bem na frente da Ponte Estaiada. É uma operação bem grande. Aí lá vocês vão provar, inclusive. Tudo, Thermomix, sous vide, muito. Uhum. Ah, sim, por favor. Roubou as minhas alunas, é mais que justo. Ah, não. Uhum. Esse que é o legal do sous vide, que eu até brinco. É. E sempre que a gente vai fazer as aulas de Thermomix, eu brinco, né? Eu falo assim, bom, já acabou aí? O meu tá pronto. O Pedro tá sempre pronto. Você prepara um dia antes, e você, ou meses antes, você pode deixar congelado e depois só trabalhar com regeneração. Então, hoje na minha casa eu tenho cupim, costela, brisket, tá tudo pronto e cozido. Se chega alguém na minha casa de supetão, eu falo assim, quer comer costela? Eu tiro do freezer, volto pro sous vide para regenerar, reaquecer. Em 15, 20 minutos eu tenho uma costela saindo do osso. Varanda estaiada. Vamos. Estaiada. Estaiada. Pessoal, estão brigando comigo já. Só de sábado e domingo. De dia de semana eu só faço evento corporativo grande. Almoço e jantar. Almoço e jantar. É das 2 às 10 sem parar. É. Pessoal de casa só faltava pina colada. Costela desfiada. Sim, com o barbecue. Não, a ribs on the barbie é a costelinha com barbecue. É o pulled pork. Tem no meu livro. Tem. Isso para o sous vide é super fácil, porque você colocou os temperos. Lembra que sous vide maximiza sabor? Eu até agora só fui servir de um, viu, Karina? Tem. E como você maximiza sabor, depois, quando vai para o cozimento ali, nossa, você tem sempre o máximo do sabor do seu alimento. É o que eu falo, você transforma um alimento que às vezes nem era tão bom numa coisa muito boa. Tem pãozinho, tem patezinho. Esse é o quê, pá? Pina colada. Pedrinho, esse daqui é o seu? É. É que eu vim mostrando pro pessoal, esse eu até bebi. Pessoal de casa, obrigada, viu? Gente, eu também, obrigado, desculpa invadir a aula da casa. Maravilhosa como sempre. Vamos. E do sous vide, depois, quem tiver qualquer dúvida, quem está aqui, quem está em casa, pode sempre perguntar para o pessoal da Thermomix. Cookie do. Tem no cookie do já. Ou se for usar no nosso saquinho, aí precisa da seladora. Pode. Se não, pode fazer na seladora da Thermomix. Obrigada, pessoal. Pessoal, desculpa, beijo. Não, era só porque ele queria desligar lá.